Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo. Meu nome é Thiago, o nome do parceiro de trabalho é André. A gente vai apresentar aqui para vocês um pouco do nosso trabalho, que é um controlador de malha fechada para controlar a temperatura em cima de um bloco de alumínio através do PWM, e a gente está usando para fazer a leitura dessa temperatura um LN35, duas resistências para aquecer, um ventilador que é responsável por causar um distúrbio. E mais pra frente a gente vai explicar melhor os circuitos para vocês, mas é basicamente essa a ideia. O projeto para fazer o controle, a gente utiliza um ESP para fazer o microcontrolador. Para regular a temperatura de referência, para a gente definir ela, a gente usa um potenciômetro, que é o da direita, que está na horizontal. O potenciômetro na vertical vai ser responsável por controlar o distúrbio, para a gente ver se o sistema realmente está mantendo a temperatura. A gente usa um capacitor para deixar o LN menos variável possível. O capacitor está mais ao fundo. Existe também um display LCD que vai mostrar para a gente como é que está a temperatura de referência e atual. O bloco de alumínio que tem dentro duas resistências e um LN. Não vai dar para ver muito bem que está a parte interna, mas é isso. A gente acabou cobrindo o dissipador, porque ele funcionava muito bem, isso acabava prejudicando o sistema e ele já perdia muita temperatura, porque as resistências são um pouco pequenas. A gente acabou cobrindo as aletas com fita crepe para evitar essa dissipação boa, né, que ele tinha, e a gente deixou só dois vanos abertos, seriam essa parte de cima. Aí eu faço a circulação. Basicamente isso. Para a gente fazer o controle das resistências, a gente precisava de uma voltagem um pouquinho maior que o ESP aguenta. Então a gente usou uma fonte externa e um circuito integrado que se chama OLN2003A. Ele vai ser responsável por alimentar as resistências com 17 volts. Então, basicamente esse é o nosso circuito. Agora a gente vai fazer uma demonstração para vocês. Para a gente fazer a demonstração agora, vamos regular a temperatura para 38 graus. Vamos ver se esse circuito corresponde a um que nós desejamos. Como vocês podem ver no display, a parte de baixo representa a temperatura que a gente quer e a parte de cima é a temperatura que o LN está reconhecendo. Nos gráficos, a gente pode acompanhar a temperatura definida como a linha laranja, e a linha verde é a linha que representa a temperatura no LN. E a vermelha seria o nosso erro, que é a diferença das duas. No gráfico da direita, a gente tem o nosso PWM trabalhando. Ele está na escala de porcentagem, de 0 a 100%. E mais para frente, vocês vão ver que o outro gráfico, junto com o do PWM, é o do distúrbio. Como a gente pode ver, o PWM, como não há necessidade de gerar um calor alto, então ele acaba diminuindo também quanto mais próximo da temperatura desejada. Agora a gente vai acionar o distúrbio para ver se o circuito consegue manter a temperatura. Vamos setar ele primeiro em 50% para ver se o circuito vai resistir bem. E a gente vai aumentando com o tempo. Como a gente pode observar, não fez muita diferença ligar em 50%, então a gente vai aumentar para ver se o circuito ainda consegue manter a temperatura. Vou aumentar para 100% agora.
Como vocês podem ver, a temperatura acabou caindo um pouco, consequentemente o PWM começou a aumentar. Ele já está entre 40% e 50% e a tendência dele é aumentar cada vez que a temperatura cair, porque o circuito ele quer se manter nos 38 definido. Vamos acompanhar mais para ver o que acontece. Então, como a gente pode observar, aqui os gráficos estão quase estável. Vamos dar uma aproximação na escala para vocês observarem melhor como é que as linhas estão se comportando. Porque elas estão sobrepostas, não dá para reparar muito bem. Então, a gente vai reduzir a escala aqui de 0 a 50 para uma escala de 36 a 40, para ficar mais próximo. Então, como a gente vai observar, o gráfico está uma variada bastante, ele não é muito retilíneo, mas a gente tem que levar em consideração que o LN não é instrumento de precisão. Então, vai acontecer alguns picos, como acabou de acontecer agora. O pico negativo varia um pouquinho para baixo, mas ele recupera logo, sobe. Já dá uma pequena variada, mas ele está bem próximo do 38. A variação é bem curtinha. Se vocês acompanharem pela escala na lateral, ou então no próprio display, a gente pode ver que varia bem próximo do 38. Então, a gente considera que a temperatura está mantida. Agora, como a gente pode ver, a temperatura está estável. Vamos fazer mais um experimento. A gente vai reduzir a escala de 36 a 40. Agora ela vai ficar de 36 a 45 e vamos desligar o distúrbio para ver o que vai acontecer com o nosso sistema. Como a gente observou, o nosso distúrbio desligou e agora a gente vai ver o que vai acontecer. O WM ainda tá alto. Vamos ver o que vai acontecer. Agora que a gente dá perceber, ele vai um pouco para cima da linha. Isso acontece porque no controlador PID tem uma certa inércia, então ele ainda está com força para manter o circuito. Mas vamos acompanhar o que vai acontecer. Então, como a gente pode observar, o circuito é bem lento para fazer as ações, tanto de esquentar quanto de esfriar, mas é mais de esfriar mesmo, porque ele resfria com a temperatura ambiente. E então, mas para vocês verem que é bem pouquinha a diferença, a gente vai voltar à escala normal e as linhas vão estar praticamente sobrepostas. Deixa eu voltar agora da escala de 0 para 50. Praticamente não tem erro, como vocês podem acompanhar na linha vermelha. E as linhas estão sobrepostas praticamente. Então a gente considera que o tema está estável. O PWM também não é muito alto, está variando de 0 a 10% mais ou menos. E é isso. Muito obrigado pela atenção.